Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro mais uma vez. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler do verso 10 ao verso 12. 1 Pedro 1, do 10 ao 12. Nos diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelada que não para os mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Meus queridos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de parar e refletir sobre o fato de que nós somos extremamente privilegiados. Veja, hoje a mensagem do Evangelho está em nossas mãos com muita facilidade. Nós temos ao nosso dispor a Escritura impressa, temos a palavra de Deus sendo pregada nos cultos, temos hoje livros que explicam a palavra de Deus, hoje temos aplicativos que nos ajudam a ter acesso às Sagradas Escrituras, e nós muitas vezes não paramos para refletir o quanto privilegiados nós somos. Veja, quando nós olhamos para a própria palavra de Deus, nós observamos homens santos como Isaías, Davi, Daniel e tantos outros que receberam vislumbres da obra do Senhor Jesus Cristo, mas que não chegaram a vê-la plenamente realizada. E hoje nós temos acesso ao Evangelho completo nas Escrituras. Todo o relato do ministério do Senhor Jesus Cristo, da sua concepção, da sua vida, sofrimentos, morte, a sua ressurreição, ascensão, exaltação, de modo, queridos, que esses homens do passado, eles ansiavam por esse tempo, eles ansiavam por viver o tempo que hoje nós temos a oportunidade de viver, tendo essas coisas sido concretizadas. O tempo em que a revelação da salvação do Senhor Jesus Cristo foi ali concretizada na história. Hoje nós podemos olhar para a história e ver a concretização daquilo que esses homens anunciaram lá no Antigo Testamento. E é sobre esse privilégio que nós vamos ver o apóstolo Pedro falando aqui.
Os irmãos lembram que nós estamos aqui meditando, nas quartas-feiras, na primeira epístola de Pedro. Tivemos a oportunidade de meditar do verso 6 ao verso 9, na semana passada, e nós aprendemos sobre como as provações, elas confirmam a fé dos peregrinos. Hoje, queridos, nós vamos dar continuidade aqui do verso 10 ao verso de número 12, onde nós vamos aprender quem foram os responsáveis por anunciar as boas novas reveladas lá no Antigo Testamento e que foram expostas agora no tempo do Novo Testamento. Ou seja, e aqui em resumo, o tema que nós vamos tratar hoje: a salvação dos peregrinos foi predita pelos profetas. A salvação dos peregrinos foi predita pelos profetas. Nós vamos ver isso em 2 pontos. Primeiro, os profetas predisseram o Evangelho. Veja que esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui em nosso texto. Pedro ensina que os profetas do Antigo Testamento, eles anunciaram o Evangelho, eles pré-anunciaram o Evangelho, predisseram o Evangelho. Veja só, verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Veja, Deus revelou aos seus profetas verdades que só iriam ser concretizadas em tempos futuros. Então, meus queridos, essas verdades que ainda iriam ser concretizadas eram verdades a respeito da salvação em Cristo Jesus. Então, é interessante nós pensarmos a respeito do papel do profeta no Antigo Testamento, porque muitas vezes, quando nós pensamos nos profetas, nós imaginamos alguém que meramente adivinhava o futuro. Essa é a imagem que, digamos assim, as pessoas aí fora têm dos profetas. Pessoas que adivinhavam o futuro. Veja, os profetas, eles eram homens que transmitiam a mensagem que tinham recebido da parte do Senhor, nosso Deus, inclusive mensagens a respeito do futuro. A palavra dos profetas era uma palavra confiável, era uma palavra que as pessoas sabiam que vinha da parte de Deus. Então, eles traziam a revelação de Deus para o coração do povo. Agora, observe que Pedro, ele vai um pouco além e ele vai mostrar aqui que os profetas, eles eram pesquisadores também. Pedro afirma que eles pesquisavam a respeito da salvação. Veja só, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Ou seja, os profetas, eles eram pesquisadores, eles vasculhavam nos escritos que eles tinham à disposição deles, escritos de profetas anteriores a eles, a respeito de quê? A respeito da salvação que Deus estava já ali no Antigo Testamento anunciando para o seu povo. Então, os profetas, eles liam os escritos anteriores, de profetas anteriores, e eles, com base nesses escritos, eles pesquisavam a respeito desta salvação. Quando você chega ao Novo Testamento, você vai perceber que os apóstolos vão fazer isso com os profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, você vê os apóstolos pesquisando as profecias, analisando elas, obviamente iluminados pelo Espírito Santo, trazendo explicações, mostrando as verdades do Evangelho que já estava lá. Agora, observe o verso 11.
Pedro vai detalhar esse trabalho de pesquisa feito pelos profetas. Veja só, ele diz assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Veja, um ponto importante aqui que nós precisamos compreender é que Pedro, ele queria que nós soubéssemos que os profetas, eles predisseram a vinda, os sofrimentos e a glória do Senhor Jesus Cristo. E os profetas diligentemente inquiriram as profecias anteriores. Eles queriam basicamente entender duas coisas, de acordo com o apóstolo Pedro, né? Quando seria a vinda de Cristo e como seria esta vinda. Então, veja, esse aqui é um ponto muito importante que nós precisamos destacar. Os profetas, eles anteciparam o Evangelho. Eles foram instrumentos de Deus para receberem esta revelação. Nós vamos ver isso constantemente em sonhos, visões. Eles recebem a revelação da parte de Deus e eles transmitem essa revelação. Mas esses profetas também, eles também tinham esse trabalho de pesquisa dos escritos que eles tinham à sua disposição. Eles estudavam desde a queda até o ponto em que eles estavam. Eles pesquisavam sobre a salvação que Deus haveria de providenciar para o seu povo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Então, nesse sentido, e aí está o nosso primeiro ponto, os profetas, eles predisseram o Evangelho. Segundo ponto, o que os profetas então predisseram a respeito do Evangelho? Vamos entender melhor isso aqui. Veja, primeiro, os profetas predisseram a graça destinada a nós. Veja aí o verso 10 novamente. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, desde o início, a pregação profética foi um anúncio da salvação graciosa que já estava de antemão destinada para os cristãos, para esses forasteiros e peregrinos que estavam aqui recebendo esta carta e para todos nós cristãos. E os profetas então, eles anteciparam essa maravilhosa graça da parte de Deus para nós que vivemos na nova aliança. Segundo, os profetas predisseram também não apenas essa graça que seria manifestada na nova aliança, como também eles predisseram os sofrimentos de Cristo. Veja aí o verso 11. Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Então, a Escritura diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. E é dito aqui também que eles testemunharam de antemão de algumas coisas que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. Veja, os escritos dos profetas mostram que eles conheciam muita coisa a respeito dos sofrimentos do Messias. Por exemplo, Moisés, que era um profeta, ele predisse que a serpente haveria de ferir o calcanhar de Cristo. Então ali, logo ali em Gênesis 3:15, nós temos o anúncio
do pacto da graça, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas também já estava ali o fato de que Cristo haveria de sofrer. Quando você vai um pouco mais na frente, você chega no profeta Isaías. Isaías predisse os sofrimentos de Cristo de uma forma assim, extremamente vívida. Parece que ele estava ali ao pé da cruz, descrevendo tudo que ele via. Lá em Isaías 52, do 13 ao 14, ele vai dizer: e ele foi subindo, e ele foi oprimido e humilhado, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Então veja, esse texto mostra claramente que o servo do Senhor, o ungido do Senhor, o Messias, ele ia sofrer, ele ia padecer, ele ia ser moído. O que é isso? Antecipação do Evangelho. Você quer ver outro profeta que também predisse os sofrimentos de Cristo? Davi. Davi também foi profeta. E lá no Salmo 22, você vai ver, por exemplo, ele registrando elementos ali da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Verso 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? As palavras que Cristo disse ali na cruz. No verso 8 do Salmo 22, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Verso 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22, verso 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então você vai ver os sofrimentos de Cristo sendo ali antecipados pelos profetas. Mas outro ponto também do ministério do Senhor Jesus que foi anunciado ou pré-anunciado pelos profetas foi as glórias de Cristo. Pedro vai dizer, ao dar de antemão testemunho dos sofrimentos e também sobre as glórias que os seguiriam. Então, meus queridos, os sofrimentos seriam um anúncio de que depois da tempestade viria a bonança. Depois da noite escura viria a luz. Depois do sofrimento viria a glória. Então, Isaías, ele fala do servo sofredor, mas ele também fala no capítulo 52, verso 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. E o que é isso, senão a exaltação de Cristo? Ele também vai dizer no capítulo 9, do 6 ao 7, um texto muito conhecido: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante a juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, o que é isso? A glória de Cristo. E aí, é interessante porque João, falando sobre Isaías lá no seu evangelho, no capítulo 12, verso 41, ele diz assim: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João falando sobre Isaías. Isaías disse isso porque viu a glória dele, falou a respeito dele. Zacarias também predisse a glória de Cristo. Zacarias 14, 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome.
Daniel também predisse a glória de Cristo. Daniel 7, 13, 14. Ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como que de filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o que é isso senão os profetas pré-anunciando também a glória de Cristo? Então, veja só, os profetas profetizaram acerca da graça que seria manifestada a nós na nova aliança, também sobre os sofrimentos de Cristo, e profetizaram também as glórias que seguiriam os sofrimentos do Senhor Jesus. E mais, os profetas predisseram também sobre quem seria o alvo das bênçãos, dessas bênçãos graciosas. Veja só o que ele vai dizer no verso 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam prescrutar. Então vejam, os profetas profetizaram sobre as bênçãos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas eles mesmos não desfrutaram da plenitude dessas bênçãos que os crentes do Novo Testamento viram. Certo? Obviamente, os profetas e os santos do Antigo Testamento foram salvos pelo sacrifício de Cristo. O mesmo sangue que salvou os crentes no Novo Testamento é o sangue que salvou os crentes do Antigo Testamento. Mas eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao fato de que os profetas, eles pré-anunciaram a vinda de Cristo. Quando a salvação seria então ali na pessoa e na obra de Cristo conquistada, concretizada ali, historicamente. O Espírito seria derramado, a nova aliança seria estabelecida. É disso que Pedro está falando aqui. Ou seja, os profetas sabiam que somente os da geração futura haveriam de receber a plenitude do Evangelho. O próprio Jesus se referiu ao desejo dos profetas da seguinte forma lá em Mateus 13:17. Veja só o que Jesus disse: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Veja, nós somos ou não somos privilegiados? De acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo aqui. Os profetas, Jesus está dizendo assim, olha, eles de fato desejavam ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo. Agora veja o que é que diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé. E aí ele está falando de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, incluindo os profetas que morreram também na fé. Aí ele continua: sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Veja se não encaixa justamente aquilo que a gente está vendo aqui em 1 Pedro. Então, muitas coisas benditas, não é, que os profetas profetizaram, não eram para eles mesmos, nem para as gerações contemporâneas deles, mas para gerações futuras. Estava falando da gente, inclusive. Então, os profetas sabiam que
somente os da geração futura haveriam de receber essa plenitude do Evangelho, a plenitude do Evangelho. Aí veja só como é que, acompanhe comigo o raciocínio do apóstolo Pedro aqui no verso 12. Veja só, ele diz assim: a eles, ou seja, aos profetas, ele está falando dos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, o Evangelho. As coisas que vos foram anunciadas, o Evangelho. Aí, por aqueles, quem é aqueles? Os apóstolos, principalmente, os pregadores que pregaram ali naquele período. Que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Então, quem eram os anunciadores do tempo de Pedro? Os apóstolos ali, que tinham recebido dos profetas, e que agora tinham transmitido, tinham pregado, e pessoas eram convertidas ali, depois da descida do Espírito Santo. O Evangelho então chegou até aqueles irmãos a quem Pedro está escrevendo, e o Evangelho não apenas isso, mas ele cruzou o Império Romano, e 2000 anos depois, nós estamos aqui recebendo essa mensagem do Evangelho. Esse Evangelho está sendo pregado às nações. Então Pedro está justamente falando sobre isso. Os profetas sabiam que essa bênção da plenitude do Evangelho não era para os dias deles, mas era para vocês. E vocês receberam dos apóstolos. E nós também recebemos. Chegou até nós, por meio dos apóstolos, dos pregadores fiéis desse Evangelho. Agora, veja, queridos, que também o texto faz questão de ressaltar que Deus deu aos apóstolos e aos outros pregadores, não é, o privilégio de serem arautos desse Evangelho. Coisa que os anjos não tiveram o privilégio. Ele diz assim: vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. O que é prescrutar? Veja, significa no grego basicamente você olhar, você contemplar, você atentar, você sondar, certo? O que os anjos aqui estão sondando, vamos dizer assim? Os anjos, eles estão sondando, eles estão olhando, eles estão observando coisas relacionadas à salvação. Ou seja, na medida em que o plano de Deus no decorrer da história ia se desenrolando, os anjos iam aprendendo a respeito desta salvação. E eles iam também se maravilhando com ela. E por que os anjos se maravilhavam com a salvação? A resposta ela é relativamente simples. Porque os anjos, eles não possuem esse conhecimento das coisas relacionadas à salvação, porque não há salvação entre os anjos. E nunca haverá salvação entre os anjos. Como nós sabemos, existem os anjos eleitos e aqueles que se rebelaram. Mas os anjos não precisam de salvação. Quem precisa de salvação é quem, de fato, é ser humano, que pecou e que Deus enviou o seu Filho, encarnou para assumir o nosso lugar, para nos dar essa salvação. E Cristo morreu para salvar seres humanos, não foi para salvar anjos. Então, o texto aqui, ele é claro. Eu gostaria então de trazer 3 aplicações para a gente poder concluir a nossa meditação desta noite. Queridos, devemos valorizar o máximo possível o Evangelho que nos salvou.
precisamos ter um verdadeiro apreço por este Evangelho, precisamos amar esse Evangelho, precisamos buscar aprender dele cada vez mais. Veja, o texto fala que os profetas, eles indagaram, inquiriram a respeito da salvação. Ou seja, isso traz justamente essa ideia de que os profetas, eles estudaram com diligência as Sagradas Escrituras, as Escrituras que eles tinham naquele período. Então, nós hoje temos a revelação completa de Cristo. Nós temos a revelação completa. E muitas vezes somos tão preguiçosos para estudá-la, para aprender dela. Nos falta esse desejo, essa diligência, essa disciplina de compreender mais a respeito desta salvação que nos alcançou. Agora, pensando nos anjos, veja que mesmo não sendo alvos da salvação, mas os anjos, eles anelam compreendê-la, é o que o texto diz. Na medida em que os eventos da redenção foram acontecendo, eles foram também aprendendo a respeito dessa salvação, se maravilhando com a revelação dela. E nós que experimentamos essa salvação, e nós que fomos objetos da obra redentora de Cristo, muito mais, queridos, nós devemos buscar compreendê-la, estudá-la, de fato, entendê-la melhor. Deveríamos conhecer mais sobre quem nós éramos, quem nós somos em Cristo Jesus, o que Ele fez por nós, como esta salvação nos alcançou. Então, nós deveríamos conhecer mais a respeito desses mistérios que nos foram, então, revelados. Mas também, queridos, veja, outra coisa que nós aprendemos aqui é que o conteúdo da pregação deve ser centrado em Cristo. O conteúdo da nossa pregação deve ser centrado em Cristo. Veja, os profetas, eles predisseram a graça em Cristo, os sofrimentos de Cristo, a glória de Cristo. Eles testificaram a respeito dos sofrimentos referentes a Cristo e as glórias dele também. E isso revela, meus queridos, que o conteúdo do nosso Evangelho é o Cristo que foi crucificado e que foi exaltado. A humilhação e a exaltação de Cristo. A nossa mensagem, ela deve ser cristocêntrica. Em tempos em que tantas pregações estão tão centradas no homem, em autoajuda, promessas terrenas, nós precisamos nos lembrar que a verdadeira pregação do Evangelho tem a Cristo como centro. E por fim, queridos, devemos reconhecer e agradecer o privilégio espiritual que nós temos em Cristo. Veja, os profetas predisseram a vinda do Messias, os privilégios espirituais e também o próprio privilégio histórico, né, que nós temos. Os profetas predisseram a vinda do Messias, mas eles não viveram para ver o cumprimento dessas promessas. Eles ansiavam por ver o que nós vimos plenamente. E quantas vezes, queridos, nós não negligenciamos esta graça que nós recebemos? Quantas vezes nós não agradecemos a Deus por esses privilégios que nós temos hoje na nova aliança? Cada vez que nós abrimos a Bíblia, cada vez que nós nos dirigimos ao culto para ver a pregação das Escrituras, focando na pessoa e na obra de Cristo como cumprimento
das promessas, das profecias do Antigo Testamento, coisa que nós estamos fazendo aqui no domingo à noite. Nós deveríamos agradecer a Deus, porque hoje nós temos de forma plena aquilo que os profetas apenas vislumbraram ali de longe. Que isso nos torne pessoas mais gratas, que isso nos leve à alegria de podermos ter essa visão plena do Evangelho concretizado na história da salvação. Então somos sim privilegiados e devemos sempre agradecer ao Senhor por isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.